Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou Samuel Sena, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Quero refletir com você um pouco sobre João capítulo 16. João capítulo 16, Jesus continua preparando seus discípulos para os momentos difíceis que viriam com a sua morte. Ele os alerta sobre perseguições, fala sobre a vinda do Espírito Santo e os consola com uma promessa poderosa. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, é o verso 33. Esse capítulo nos ensina que mesmo em meio às tribulações podemos ter paz e alegria, pois Jesus já conquistou a vitória. Jesus começa com um alerta sério. Ele diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço de Deus. Eles vão fazer isso dizendo que estão fazendo a Deus. Ele sabia que seus discípulos enfrentariam perseguições severas. De fato, a história mostra que muitos foram presos, torturados e mortos por causa do Evangelho. Isso nos ensina que seguir a Jesus tem um preço. Nem sempre seremos aceitos pelo mundo, mas devemos nos lembrar de que a nossa recompensa está em Deus. Em segundo, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus sabia que seus discípulos se entristeceriam com a sua partida, então fez uma promessa incrível: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O Espírito Santo teria três funções principais. Em primeiro lugar, convencer o mundo do pecado, mostrando às pessoas sua necessidade de salvação. Convencer da justiça, revelando que Jesus é o Filho de Deus e nos justifica diante do Pai. E convencer do juízo, declarando a derrota final de Satanás. Hoje o Espírito Santo continua agindo em nós, nos guiando, ensinando e nos fortalecendo. O Espírito Santo é quem mexe no meu e no teu coração. É quem nos incomoda diariamente sobre aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. O Espírito Santo é aquele que nos conduz de acordo com o coração de Jesus. Essa é a promessa de Deus sobre nós e que já é cumprida na parte de todo aquele que aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Em seguida, Jesus compara a tristeza dos discípulos a uma mulher em trabalho de parto. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem ao mundo. Assim como as dores do parto dão lugar à alegria, a tristeza dos discípulos pela morte de Jesus se transformaria em alegria com a ressurreição dele. Isso nos ensina que, mesmo em meio às lutas, podemos ter esperança, pois Deus transforma toda dor em alegria. Vale a pena sofrer um pouco mais pelo nome de Jesus. Vale a pena se desgastar um pouco mais por causa daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Em seguida, Jesus também nos ensina sobre um novo nível de relacionamento com Deus. No verso 23, ele diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, vos será concedido. Agora nós temos acesso direto ao Pai e podemos orar com confiança em nome de Jesus, crendo que Ele nos ouve, porque se o nosso coração está alinhado com o coração de Jesus, certamente vamos desejar aquilo que Jesus deseja, e tudo aquilo que Jesus deseja é concedido. E o capítulo termina com uma promessa das mais encorajadoras na Bíblia. Ele diz: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas Jesus garante que já conquistou a vitória. Isso significa que, independentemente do que enfrentamos, nossa esperança está segura nele. Podemos permanecer crendo que Jesus é constante, fiel, verdadeiro e que nunca abandona os seus filhos. E eu gostaria que você refletisse sobre algumas questões. Precisamos estar dispostos a seguir a Cristo mesmo diante das dificuldades. E precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Precisamos confiar que Deus transforma a nossa dor em alegria. A bonança virá. Precisamos orar com fé, com o coração alinhado ao de Cristo, porque sabemos que quando nosso coração é semelhante ao dele, aquilo que desejarmos será nos concedido, porque automaticamente já desejaremos aquilo que ele quer. E quero reforçar em você, para que você se encoraje, mesmo nas aflições, porque o nosso Deus, ele venceu o mundo e vai vencer muita coisa em nosso favor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tantas tribulações, nós podemos ter a paz em Ti. Pedimos que o Senhor nos ensine a ouvir o Teu Santo Espírito, a confiar nas Suas promessas e a viver na alegria que vem de Ti, Pai. Que o nosso coração não se desespere, nem mesmo perca as esperanças. Pedimos que o Senhor nos fortaleça para que possamos perseverar até o fim,
porque por causa do Senhor, por causa do teu sacrifício, vale a pena continuar. Em nome de Jesus eu oro e agradeço.